Algumas vezes as pessoas me perguntam se no budismo existe ou não existe Deus. E o que normalmente eu faço é perguntar para a pessoa, me diga o que é Deus, para que eu te possa responder. Porque, na verdade, Deus é um nome quando a gente está falando. O que a gente entende por Deus? No budismo não se acredita em uma entidade, um ser, que seja o criador de tudo e aquele que faz com que tudo aconteça da forma como é. O que a gente acredita é no que é chamada lei da interdependência. Ou seja, tudo o que acontece, acontece porque causas e condições se criam. Então a interdependência, ela está presente em tudo. É aquilo que sempre existiu e que vai sempre existir. É aquilo que faz com que tudo aconteça e seja o que é. Então, isso existe. Existe algo que a gente pode dizer que seja superior e que está presente em tudo? É assim chamada interdependência. Isso é um aspecto. Um outro aspecto relacionado a Deus, que algumas vezes as pessoas trazem, que no budismo existe, mas não com esse nome, é o aspecto do sagrado. Existem seres sagrados, que no budismo são seres que saíram do ciclo de sofrimento, que atingiram assim chamada iluminação e que existem ainda hoje, a quem nós podemos pedir as bênçãos. Existem. Então, não é porque no budismo tem esse aspecto tão forte da filosofia de vida e da parte da razão, que não existe essa parte de pedir as bênçãos. Porque uma vez que um ser atinge a iluminação, ele não deixa de existir. E a pedir uma bênção é o momento no qual eu me abro para poder ter uma interação que vai ser uma condição positiva para a minha própria transformação interior. Então, existe um lado dos seres sagrados, existe um outro lado que é a interdependência que está presente em tudo e em todos. Mas uma coisa que eu acho importante lembrar que Buda, uma coisa que ele disse, era na época de Buda, na Índia, não se falava muito de religiões monoteístas, mas sim de religiões politeístas, como o hinduísmo. E Buda, uma das coisas que ele colocou foi: eu não estou aqui para discutir se os deuses existem ou não existem. O ponto não é se os deuses existem ou não existem. Brahma, Vishnu, etc. Tudo bem. O fato qual é? É que a nossa felicidade e o nosso sofrimento depende de nós e não de qualquer outro Deus que possa existir ou não. Se a gente vai ser feliz ou não, se a gente vai continuar a sofrer ou não, depende do nosso comportamento e da forma como a gente vive o mundo e daquilo que a gente faz. Então é sobre isso que Buda nos fala. Na verdade, em nenhum momento Buda contesta se Deus existe ou se Deus não existe. O que Buda nos traz é a responsabilidade da nossa felicidade e do nosso sofrimento se encontra nas nossas mãos. E como podemos fazer para eliminar o sofrimento e desenvolver mais satisfação e alegria. Quando algo acontece, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso é assim? Uma resposta comum dentro de uma visão de uma religião monoteísta é dizer, isso é assim porque Deus quis. A resposta budista seria, isso é assim porque causas e condições se criaram para que assim seja.